pessoal, beleza? Bom, vamos lá aqui para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre a parte do Navibar, como que a gente cria a estrutura do Navibar, tá? Antes, queria deixar aquele recado, né? Não se esqueça, se inscreva no canal, curte, ativa a notificação para não perder nada e vamos lá. O que acontece? Essa parte do Navibar, ela já está estruturada aqui, né, na Libic, no projeto, né, Core Fin Children, onde já está disponibilizado aqui no link do vídeo, tá? Lá no GitLab. Esse esse projeto no Navibar, eu coloquei ele no Core, ele poderia ser isolado, como eu comentei já antes, mas eu decidi deixar ele aqui por ele se tratar de uma estrutura onde a gente não vai, o Navibar não vai coexistir, coexistir não, desculpa, o Navibar não vai deixar de existir ou não vai deixar de compilar se o core não compilar junto. Não sei se ficou muito claro, mas basicamente assim, eu preciso que o Navibar ele suba junto com o core, sempre, que a gente sempre vai precisar utilizar. Então não tem, para mim, eu não vejo uma necessidade de arquitetura de isolar esse componente em uma parte única, né? Um repositório único, em um micro-repo, uma esteira única, porque a gente está falando de uma estrutura core e dificilmente uma área vai cuidar só do Navibar, né? Então, isso eu nunca vi acontecer, né? Então, como se trata de uma estrutura core, nada mais justo que deixar ele dentro do contexto do core, tá? E rodar junto com a mesa esteira, porque faz parte do contexto. Então, o que acontece? Aqui ele é um projeto Angular normal, tá? Ele é um projeto onde tem aqui os models, eu criei os models, eu criei aqui um service, depois a gente vai ver mais a respeito. A única coisa diferente é que a gente tem essa pasta aqui, Single SPA. A gente, no package JSON, a gente faz ali, né? A gente tem uma parte do Single SPA em si, né? Aqui para poder rodar o que é necessário, né? E a gente tem também que alterar no o Angular, né? A porta aqui que ele roda, a porta padrão do Angular é 4200. Então a gente altera aqui, né, para 4201 para ele sempre pegar a porta e rodar nessa porta, né, padrão. E basicamente é isso. E aí aqui a gente também coloca, né, quando for rodar esse cara na porta 4201. No root, a única coisa que eu fiz diferente, por exemplo, aqui a gente consegue rodar isolado, tá? A gente conseguiria rodar, por exemplo, é, ng server single spa navbar app. Mas o que que eu fiz? Eu usei um cara aqui, ó. Tanto é que vocês vão ver aqui, ó, start navbar. Esse start navbar, ele tá fazendo o quê? Ele tá vindo aqui na pasta navbar e tá rodando aquele comando lá, certo? Para rodar na porta, rodar tudo certinho como um children, né? Um filho. E eu usei esse cara aqui, tá? É importante lembrar da diferença, por exemplo, se você está criando do zero, você quer criar do zero, assim como eu fiz na outra aula, que eu criei como criar, mostrei como criava o root do zero. Aqui também é uma maneira, né, de você entender se, como que eu consigo fazer que nem ele fez na aula uma vez, de rodar os dois, é com esse cara aqui. Você vai colocar esse cara no seu package e vai fazer ele rodar aqui no seu start, criar esse carinha. Vocês têm acesso ali também à parte do repositório para pegar esse cara. Eu recomendo que vocês não criem do zero. Assim, não que não vai funcionar, vai funcionar. Só que às vezes pode acontecer do que? Ter alguns probleminhas, algumas questões. Então eu recomendo que pegue o que eu estou fornecendo aqui para vocês e adapte. Quero criar o mesmo. Entenda o conceito, entenda como funciona. Se quiser, até cria do zero para tentar replicar ou fazer.
Mas pega esse projeto e adapte para sua necessidade e reconstrua, mas você pelo menos tem algo que já está funcionando e um piloto mais tangível. Então, essa é a minha recomendação. Mas eu vou mostrar sempre para vocês como que a gente cria, tá? As coisas aqui no, dentro das pastas, como que a gente faz o projeto. Basicamente, aqui, por exemplo, eu tenho aqui nesse curso teste que eu coloquei aqui, né, o teste curso, a gente teve o root. E aí, se a gente viesse aqui e desse um ng-new navbar, a gente criaria dentro do, eu só coloquei dentro de uma pasta chamada curso CodeSlam. Então, na verdade, assim, esse curso CodeSlam seria basicamente o nosso Git aqui, tá? A nossa pasta raiz core aqui. Então, seria mesmo, o mesmo conceito. Estou fazendo um comparativo para a gente conseguir entender como é que funciona. Aí aqui, você ia perguntar, você quer rota? Quero rota. Qual é o tipo de... Aqui seria, na verdade, assim, como eu estou criando uma aplicação Angular usando o componente de criação do próprio Angular, tá? Então, estou criando uma aplicação Angular do zero. Então, aqui o padrão do curso e a maioria dos padrões de mercado é CSS, tá? Que é o Sass, só que o Sass com a sintaxe do CSS. Então a gente utiliza esse cara aqui e ele vai criar. Vai demorar um certo tempo aqui. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo porque ele demora um pouquinho para criar esse cara, tá? Bom, pessoal, terminou aqui. Demorou um tempão. Ele demora mesmo essa primeira instalação aqui de um novo projeto. Ele vem assim, né, o projeto. Basicamente você pode ver, ele é muito igual do que a gente viu ali. Algumas considerações que eu não falei, tem alguns arquivos a mais, algumas configurações a mais aqui. No tsconfig, a gente vai incluir mais uma linha ali referenciando o arquivo de que se a gente pegar aqui para ver, né, esse arquivo aqui, ó, do main single SPA, tá? Que é esse cara aqui que você vai trazer também, que é quem faz esse cara é quem faz meio que a conversão do root local para onde vai ficar esse root lá no, na arquitetura do nosso root que a gente fez do 5SPA. Então, o Angular, ele cria uma aplicação e ele tem um root dele, né? Para ele fazer todo o orquestramento de rota dentro daquele contexto do projeto. E aí esse main ele faz essa ponte entre o root que a gente criou e o root local do Angular, tá? Aqui a gente tem lá a mesma coisa, a gente tem essa parte aqui de extra webpack config também que é necessário. Aqui é onde eu falei que a gente vai colocar. Opa, desculpa. Não, era aqui mesmo. A gente vai colocar. Não, desculpa aqui, ó. Test config app JSON, onde a gente vai colocar esse cara aqui, tá? E basicamente é isso. Eu vou dar uma passada rápida, mas antes eu vou mostrar aqui para vocês, né? A gente teve aqui o nosso projeto criado. E aí ele cria aqui com o routing, a mesma estrutura. Pode perceber que é a mesma estrutura que ele cria aqui. Então a gente não tem muito problema aqui se for criado do zero, tá? As únicas coisas que tem que ficar atentas é o que eu mostrei já dos arquivos que tem que trazer para cá, para poder fazer essa conversa, né, do root externo com o root interno, essa conversa para entender que ele é um micro front-end e não mais uma aplicação monolítica, né, aqui nesse contexto. Bom, voltando aqui, eu vou explicar um pouquinho daqui, tá? Para a gente entender como que foi feito o projeto, essa parte do navbar, e vocês entenderem como é que funciona ali que é aquela parte lateral
da onde a gente estava utilizando, né? Vendo ali, tem a home, tem a parte de cima, a parte de baixo. Então, essa parte de cima e parte de baixo lateral é esse cara aqui. Então, basicamente, a gente tem aqui o menu User, que é a parte superior, lá onde a gente tem nome de usuário, ou desculpa, é a parte lateral, onde a gente tem nome de usuário, e-mail do usuário, né? A gente tem a lista de menu, onde a gente vai fazer a listagem lá dos menus laterais, né, no sidebar. Esse menu Action é aquele menu de ações ali em cima, que seria o menu. Tem o sidebar e tem o menu top, né? Então, esse menu top, eu vou ter esses subcomponentes aqui, onde vão ser o account, inbox, notification, que estão ali no canto lateral. E o empty hold, que eu falei para vocês que é necessário, né, para ele conversar na hora que fizer a questão de rota entre o single SPA e o projeto, é uma rota vazia para eles, o single SPA conseguir utilizar essa rota e meio que transcrever em cima da aplicação do, do Angular, tá? Bom, aí aqui tem um model simples, tá? Do menu list ali, que é a parte do menu lateral. Aqui a gente tem um service, onde a gente vai entender um pouco mais depois. Ele está fazendo um get ali na API que a gente vai criar também do back-end, tá? Então faz um get. Só para vocês entenderem aqui, ele está lendo, né? Tá fazendo um async aqui desse cara. Ele tem um TS dele fazendo e fazendo o get aqui desse cara lá no service, tá? Pegando esse get e depois ele só usa aqui no nosso HTML ele só usa aqui o async, tá? E aí vai fazendo por aqui, em vez de dar um subscribe na variável, a gente faz por aqui, tá? Então é uma outra maneira bacana de se trabalhar. Não dá para trabalhar sempre com essa maneira, mas quando dá é interessante. E aí aqui a gente tem a parte de rota, onde fica só o empty routing, tá? A gente está importando o material, então os módulos do material, quando for necessário. Aqui no navbar possivelmente não seria necessário tudo isso, tá? Mas como eu tenho esse arquivo, eu tenho meio padrão, então eu joguei ele aqui. Mas para efeito de um projeto maior, talvez seja melhor você deixar mais enxuto para a necessidade dos MFEs em si, tá? Dos microfrontends em si. Os environments aqui, que ele vai pegar as URLs, né? Aqui, que seria esse cara, esse server URL, é a API que a gente vai bater, tá? Aqui aqueles arquivos que eu já expliquei anteriormente em outras aulas. E basicamente é isso, tá, pessoal? Aqui o que a gente vai fazer é só ter nessa porta aqui. Eu vou rodar aqui para vocês, eu só vou dar uma pausa de novo para eu subir todo o ambiente para não ficar muito tempo alongado e eu vou mostrar para vocês. Bom, continuando aqui, bem rapidinho para a gente fechar essa aula com chave de ouro, só para vocês entenderem o que eu fiz. Eu vim aqui, só entrei na pasta aqui, ó, do root e dei um npm start, e aí ele fez aquilo que eu falei, tá? Usou aquele comandinho lá, esse pluginzinho para rodar os dois em como se fosse um array de servers, tá? E aí ele rodou aqui tanto o navbar quanto o meu root. E aí se a gente parar para ver aqui, a gente vai ver o que? Aqui é aquela parte do menu actions que a gente viu. Essa parte aqui seria ali a parte essa parte aqui, né, em questão do menu user. E o menu list ele não está aparecendo, por quê? Porque o menu list ele está consumindo de um endpoint, certo? De um endpoint fixo. Como ele está consumindo de um endpoint fixo, que não está rodando agora no momento, que eu não subi de propósito para mostrar para vocês, ele não quebrou a estrutura, né, normal, mas ele não mostrou o list, que é como vocês já viram em outras aulas que ele mostra aqui os menuzinhos, né? Mas basicamente é isso. Então, com isso, a gente tem a estrutura do root e as estruturas do navbar aqui já configuradas e funcionando bonitinho. Tá certo, pessoal?
Muito obrigado e até a próxima aula.